Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para o mega sincerão da galera, o maior sincerão da galera da história do nosso canal, onde a gente vai estar abordando assuntos do Noche de los Grandes, do Clash in Italy e também do Monday Night Raw. Então se você quer saber se você apareceu no vídeo com o seu comentário e a minha reação aos comentários de vocês, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like, é de graça, e quando você faz isso, você força o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. A gente conta com vocês para isso. Vamos que vamos para o Sincerão da Galera, vamos começar aí falando do Noche de los Grandes. Nós temos 3 comentáriozinhos sobre a luta dos americanos, né, do El Grande Americano e do El Grande Americano original. Se você vive debaixo de uma pedra ou não está acompanhando a WWE e caiu de paraquedas nesse vídeo, nós tivemos uma luta no sábado na AAA entre o El Grande Americano, que é feito pelo Ludwig Kaiser, e o El Grande Americano original, que é feito pelo Chad Gable. E essa luta está sendo considerada por muitos como a melhor luta do ano na luta livre. Se você não assistiu, você pode ir no YouTube da WWE, puxar o AAA Noite de los Grandes, ou você pode ir na Netflix e assistir o último Monday Night Raw. A luta inteira está disponível no final do Monday Night Raw, tá? Na Netflix está com narração em português, tá bom? Você pode colocar a narração lá do Marco Alfaro e do Roberto Figueroa. Moleque das Ruas vai fazer o primeiro comentário. Ele vai dizer o seguinte: presenciamos nessa caminhada até a Noite de los Grandes um luteador com roupas das cores da bandeira dos Estados Unidos, que falava mexicano e era um alemão. Que bela jornada até sua incrível redenção. 5-star Classic Match. Bom, eu quis trazer esse comentário primeiro porque a gente precisa destacar o que foi o Ludwig Kaiser nessa história toda, tá? Eu acredito que se o Ludwig Kaiser não tivesse assumido a persona do El Grande Americano, no El Grande Americano 2, essa história estaria fadada ao fracasso. Se a WWE tivesse colocado qualquer outro lutador como El Grande Americano no lugar do Chad Gable quando ele se contundiu no ano passado, essa história estava fadada ao fracasso. Mas o Ludwig Kaiser, ele, primeiro, já sabia espanhol, tá? Ele é alemão. O pessoal da Europa é acostumado a aprender outros idiomas para poder conversar com as pessoas lá. E aí ele já conhecia espanhol, então se trazia uma vantagem a ele sobre o Chad Gable, que não sabia. Mas a verdade é que ele foi além. E o próprio JBL disse que o Ludwig Kaiser ele se esforçou para aprender o dialeto mexicano do espanhol, para que ele pudesse conversar com os mexicanos no seu próprio dialeto, com as suas próprias entonações, com as suas próprias gírias, com os seus próprios termos. Então ele foi além do necessário para poder dar vida a esse personagem. E ele naturalmente trouxe um carisma tão grande nas participações que ele começou a ter na AAA, que o público mexicano imediatamente abraçou ele. Ajudou, é claro, o fato de que ele começou a namorar uma narradora, uma entrevistadora da AAA, que é mexicana, na verdade é americana com ascendência mexicana, e aí isso acabou fazendo com que o público abraçasse o El Grande Americano, ele sempre falando em espanhol com o público, isso ajudou muito. Então, o que a gente precisa falar é que dessa rivalidade, tanto o Chad Gable quanto o Ludwig Kaiser saem muito grandes. Mas hoje eu ouso dizer que o El Grande Americano do Ludwig Kaiser é o lutador mais popular do México inteiro, batendo um místico da CMLL. E eu vou repetir isso com toda certeza. Se a WWE tivesse feito essa luta num estádio de futebol lá no México, o estádio teria enchido. Eu tenho quase certeza disso. É porque a WWE não acreditou no potencial dessa história. Mas eu acho que teriam enchido um estádio de futebol com essa luta assim. Meus parabéns ao Ludwig Kaiser, excelente lutador. Cara, pode ir para um campeonato mundial como ele é grande americano? Não sei. Mas que ele certamente vai ganhar o mega campeonato da AAA, ele vai ganhar em breve. Ele que tem o título do Rei de Reis e tem uma luta marcada contra o Dominic Mysterio, provavelmente vai acontecer na Triple Mania, que vai acontecer em setembro, e ali certamente vai ser a coroação de El Grande Americano como o herói máximo da companhia, né? Vai ser uma coisa de louco. Agora o Sem Censura vai trazer um outro comentário muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: cara, foi de longe o melhor show do ano. O main event foi fantástico. Respeitar as tradições. Terminei o show aplaudindo em casa feito um tonto.
Pois é, você aplaudiu em casa feito um tonto, eu chorei aqui ao vivo, muita gente chorou, foi muito emocionante o final do Noite de los Grandes. Mas eu quis destacar uma coisa que você colocou aqui, que a WWE respeitou as tradições. Isso foi muito importante, tá? Muita gente achou que quando a WWE comprou a AAA, que eles iam mudar tudo, né? Que eles iam trazer o estilo da WWE para tomar conta da AAA. E os próprios mexicanos se ressentiram disso quando a WWE tirou o Alberto Del Rio como mega campeão da AAA e botou ali o Roder Vikingo, ao ponto do público vaiar o Vikingo e forçar a WWE a tornar o Vikingo heel. Tá? Que era uma coisa que não era normal. O Vikingo ele era o face máximo da AAA e ele teve que tornar heel por causa dessa história. A verdade é que a WWE ela comprou a AAA, mas ela claramente quis manter as tradições da luta livre da AAA para respeitar os mexicanos, para que assim ela pudesse entrar no mercado mexicano. É um mercado que sempre foi muito avesso a WWE. A WWE sempre tentou investir em alguns lutadores, né? O próprio Místico, que luta na CMLL, lutou na WWE como Sin Cara e não deu certo. Ele era muito jovem na época, boteava pra caramba. Ele ainda bote hoje em dia, tá? Mas hoje em dia o pessoal ignora isso. E a verdade é que, assim, a WWE tentou apostar, pô, teve Rey Mysterio, teve o Lucha House Party, com o Kalisto, com o Gran Metalik, que é o Máscara Dourada, com o Lince Dourado, né, e sempre ali tentando investir em lutadores, mas eles nunca conseguiram ter o mesmo alcance que o Rey Mysterio teve. Agora eles têm. Só que a questão é que eles estavam apostando no Penta, para ser esse grande suporte, esse grande apoio de conexão com o público espanhol. E eles têm agora o El Grande Americano, que foi totalmente orgânico. E o mais interessante que ele citou aqui, que eles respeitaram as tradições, foi na hora que o Chad Gable tirou a máscara. Porque eles seguiram à risca o roteiro de um lutador que tira a máscara. Porque quando ele tira a máscara, ele também perde a gimmick. Então ele dropa a história de ser heel. Né, o Chad Gable, ele fez uma promo, teve assim uma pontinha de heel ali, quando ele falou que ele ia sempre ser o El Grande Americano original, mas que o El Grande Americano único seria o Ludwig Kaiser. E aí ele fala que ele respeitava as tradições, queria voltar a lutar, e o público imediatamente começou a dizer thank you Gable, começou a gritar o nome de Chad Gable, ele quase chorou no ringue. E isso é uma tradição da luta livre, em que o lutador tira a máscara, revela o seu nome, fala de onde ele vem, traz a família pro ringue. Foi muito bonito de ver a WWE respeitando isso na desmascarada do Chad Gable, e eu fico muito feliz que mesmo estando com o Undertaker como booker da AAA, e sim, é verdade, o Undertaker é booker da AAA, eles mantiveram as tradições da AAA, mantiveram a companhia praticamente intacta. Tudo bem, tem um monte de invasor lá da WWE, mas eles mantiveram as tradições da companhia e isso é muito bom, e isso está fazendo com que os fãs curtam o que está acontecendo na AAA hoje. Tá? Então é um showzinho interessante, é 1 horinha de duração, sábado 11 horas da noite, tá? Então vale a pena vocês acompanharem, é de graça acompanhar, rola no YouTube. De vez em quando a gente tá fazendo live aqui da AAA, o pessoal me cobra para fazer live da AAA, e é um show que eu gosto muito. Tá? É um show que eu gosto muito. Provavelmente estaremos fazendo mais lives da AAA no futuro aqui no canal. Agora vamos falar sobre a promo do Chad Gable. E o Tomás Santos ele vai fazer o seguinte comentário. Acho mesmo que depois daquela promo Babyface do Gable, ele vai ajudar o El Grande a vencer o mega campeonato do Dominic na Triple Mania 34, possivelmente mandando um German para cima do JD McDonough e passando a plaquinha de ferro para o El Grande mandar a cabeçada. Olha, é um belo fantasy booking. Eu não sei se vai acontecer dessa forma, se o Chad Gable vai se meter nessa história, mas se acontecesse seria legal. Eu acho que seria legal. Mas eu tenho muito medo mesmo, tá? De que o Chad Gable possa ser colocado na geladeira. Porque o contrato dele vai vencer em 2027. A WWE não gosta de renovar contrato de valor alto com lutador antigo, mid-carder ou lower-carder. A gente já sabe disso, a gente viu pela quantidade de demissões desse ano. Então, assim, muita gente achando, o Chad Gable vai ser levado. Cara, não se surpreendam se o Chad Gable for colocado de lado e ele for demitido no ano que vem, tá? O contrato dele vence em 2027 e eu tenho muito medo de que mandem ele embora. O que seria absurdo, porque o Chad Gable provou nesse show, juntamente com o Ludwig Kaiser, que ele é um dos melhores lutadores do planeta. E ele merece sim uma chance, tá?
E o cara nunca ganhou um campeonato de simples no main roster na WWE. Isso é um absurdo. Ele nem o campeonato intercontinental, nem dos Estados Unidos, ele sentiu nem um cheiro. Pra mim, eu acho que o Chad Gable devia ser deslocado do Raw pro SmackDown e entrar no cenário do campeonato dos Estados Unidos. Eu acho que seria bom pra divisão e seria bom pra ele. E quem sabe ele finalmente não ganhava o primeiro título de simples dele na WWE. Agora vamos para o Clash in Italy. Tá? O Clash in Italy que aconteceu no domingo. Enquanto que o Noite de los Grandes a gente deu nota 10 e a gente deu 6 estrelas para a luta dos americanos. No Clash in Italy a gente deu nota 8, a gente teve algumas lutas interessantes. Então a gente teve vários comentários sobre esse show. A gente separou 2 comentários de cada luta, mais ou menos, para a gente poder conversar. Primeiro vamos falar sobre o Cody Rhodes, né? E aí o Sérgio Eduardo ele fez o seguinte comentário: é impressionante como a WWE tem a capacidade de transformar os maiores rios da companhia em personagens fracos quando enfrentam Cody. Com o Gunther aconteceu de novo. O maior rio da empresa perde para ele de uma maneira questionável e inacreditável. Antes disso foi o Randy, que tinha o árbitro ao seu lado e de repente sofreu uma falha de raciocínio e atacou o próprio companheiro sem motivo algum. Né? A gente tá lembrando do Randy Orton que resolveu tirar lá do caminho. Quem era que estava do lado dele, meu Deus do céu? Eu nem lembro mais. Que estava lá do lado do Randy, tirou ele do caminho e aí o Cody foi e mandou o Crossroads no Randy Orton na WrestleMania, né? Nesse cenário aqui, eu vou discutir, vou questionar um pouquinho a sua colocação, no sentido de que a maneira questionável e inacreditável que o Gunther perdeu, eu não acho que fere tanto a persona do Gunther como, por exemplo, o Gunther perder para o Jey Uso batendo na WrestleMania 41, tá? Por quê? Porque o Gunther bateu na corda. Ele bateu na corda, era pro pinfall ter sido quebrado e o juizão não viu. Esse tipo de coisa já aconteceu no passado na WWE. E é uma forma de trazer um argumento para o Gunther para que a narrativa se mantenha e as lutas voltem a acontecer. Vai ter uma revanche para essa luta. Quando vai ser, não sabemos. Pode ser que seja no Night of Champions. E aí, eu acho muito improvável que o Cody perca esse título, que ele mantenha esse título para o Gunther. A não ser que a WWE esteja usando o Gunther como escada para o Cody, como uma feud intermediária, para guardar, de repente, Cody Rhodes e Roman Reigns para o Crown Jewel, né? Que é aquele show que acontece na Arábia Saudita, onde os campeões se enfrentam. E que pode ter um cenário dos árabes terem botado um poderoso checão na história, pedindo: a gente quer Cody e Roman se enfrentando no Night of Champions, né? No Night of Champions não, no Crown Jewel. Então a gente vai ter que aguardar para ver. Eu espero que o Gunther ganhe esse título, e eu não me incomodaria do Cody ganhar o título tempos depois. Eu gosto da alternância de títulos, tá? Então eu não vejo problema com isso. Eu só espero que eles não façam o Gunther jobar completamente e façam o Cody sair totalmente por cima dessa rivalidade, porque aí vai ficar meio ruim. Na minha opinião, realmente vai ficar meio ruim. E aí sim a gente vai poder dizer que o Gunther foi devidamente enterrado pelo atual campeão da WWE. Agora vamos falar sobre a previsibilidade, né, dos shows, né? E é muito engraçado porque, assim, a WWE é mais previsível, sim, de você escolher os vencedores do que, por exemplo, a AEW. A AEW ela gosta de dar umas surpreendidas de vez em quando. Mas o último PLE da AEW, por exemplo, que foi o Double or Nothing, foi mais ou menos previsível, tá? Não teve nenhuma grande zebra assim no show, não. Já esse Clash in Italy, algumas pessoas estavam apostando na vitória da Sol e, assim, quem viu as casas de apostas imaginou que a Soluka poderia vencer. Mas quem assistiu o show, assim, eu não acho que as pessoas achavam que a Soluka ia vencer, não. Porque a primeira luta havia acabado de jeito estranho e a Soluka havia vencido por desclassificação. Então a impressão que dava é de que, a Sol venceu por desclassificação a primeira luta, ela iria perder na luta Vera contra a Becky. E esse geralmente é o padrão da WWE. Então ter a Soluka vencendo não foi tão previsível. Mas enfim, o comentário do Luciano foi: boa tarde, tio. O show foi bom, mas só isso. Está muito fácil prever os resultados dos últimos PLEs.
Faz falta uma zebra, algo inesperado, alguma interferência inesperada. Juro, esperei o Sami interferindo no combate do Cody e do Gunther ou algum turn rolando em algum momento, mas aconteceu tudo aquilo que prevíamos. É meio engraçado, Luciano, porque tem gente que reclama quando a gente tem, por exemplo, interferências nas lutas, né? Tem gente que prefere que a luta aconteça sem interferência nenhuma. Então, assim, é uma questão de preferência, é uma questão de gosto. Tem gente que prefere uma luta com mais interferências, com mais intercorrências. Tem outros que preferem que a luta de PLE tenha o seu resultado acontecendo direto, sem nada além do normal. E, de qualquer forma, a gente teve, sim, o cenário, por exemplo, do Corey ganhando do Gunther, que bateu na corda e o juizão não viu, e teve a vitória da Soluka sobre a Becky, que quebrou um pouco o padrão da WWE, né? Que foi o que a gente comentou. Mas de resto, cara, realmente era meio que esperado. E aí, o que você faz? Você segue e acompanha as histórias. Por quê? Porque o inesperado ainda vai acontecer. Não aconteceu agora, né? Mas pode acontecer mais pra frente. Tá? Então a WWE ela gosta de guardar as suas surpresas para momentos importantes e não ficar mandando surpresa o tempo inteiro. Mas eu concordo com você que se o show tiver muito previsível durante muito tempo e sem muitas surpresas, pode ficar cansativo. Aí o convite que eu faço para você é assistir as lives com o tiozão, porque aí eu tento trazer um pouco mais de emoção e acaba que a gente traz um pouco mais de diversão para o show. Agora, o Avelino vai fazer um comentário sobre a luta das meninas, né? A luta da Charlotte Flair, da Rhea Ripley e da Alexa Bliss contra a Bifab Mitin e na verdade não foi nada disso, né? Foi na verdade Rhea Ripley e Jade Cargill, né? Eu tô confundindo com o Saturday Night Main Event anterior. Foi Rhea Ripley e Jade Cargill, que a Rhea Ripley ganhou decisivamente da Jade. E aí o Avelino ele vai fazer o seguinte comentário. Fala, tiozão, eu tinha certeza que a Charlotte ia aparecer nessa luta. Tá se construindo essa rivalidade da Jade com a Charlotte, que no final vai terminar com a Charlotte e Rhea no main event da noite 1 da SummerSlam. Únicas na atualidade que tem histórico e potencial para uma luta de 5 estrelas. Pode me cobrar. Bom, ele está fazendo referência ao fato de que durante a luta, a Bifab e a Mitin vieram para interferir contra a Rhea Ripley, e aí a Charlotte Flair veio voando da barricada e mandou um splash na Bifab e Mitin, tirando elas da luta, e depois ainda botou a perna da Rhea na corda quando ela tomou o Jade da Jade, e isso acabou ajudando a luta a continuar. Né? A gente teve a interferência ali da Bifab, botando a perna da Jade Cargill mais cedo na luta na corda, né? Pelo menos ela tentou, né? Não conseguiu. E aí depois a Charlotte Flair botou a perna da Rhea Ripley na corda, ensinando para a Bifab como é que se faz. Até aqui, assim, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que já era esperado que nessa luta a gente fosse ter Bifab e Mitin aparecendo. Eu achei que a Alexa Bliss fosse aparecer também junto com a Charlotte Flair, mas não apareceu, só apareceu a Charlotte. E claramente eles estão aprontando alguma coisa pra gente ter Charlotte Flair e Jade Cargill, tá? Certamente a gente vai ter alguma coisa nesse sentido. Inclusive o próprio Kaique, ele vai falar isso, ó. Eu achei que a Jade iria ganhar o título novamente, mas o resultado foi bom. Mas não sei se ainda essa rivalidade vai continuar ou se a Jade vai atrás da Charlotte ou se a Charlotte vai atrás da Rhea. Mas ambas a rivalidade vai ser maravilhosa. Eu acho que a Charlotte vai atrás da Jade Cargill. Tá, as duas vão se engalfinhar agora. Talvez tenham consequências no próprio Queen of the Ring, tá? Com uma tirando a outra das lutas. E isso deve levar a uma rivalidade que pode acabar numa luta no Night of Champions entre as duas. É uma luta que a gente já tá pedindo há muito tempo. A WWE já fez as duas baterem cabeça muitas vezes. Então, eu acho que Charlotte e Jade vão se enfrentar. E por que eu falei de Charlotte e Jade se enfrentarem no Night of Champions? Porque eu não sei se a Charlotte ganha o Queen of the Ring. Algo me diz que a gente vai ter ou Io Sky ou Jacy Jayne. E parece que as coisas estão se direcionando para Io Sky. E aí, nesse caso, a gente teria Io Sky e Liv Morgan. Eu sei que eu cheguei a falar no outro vídeo de Io Sky e Rhea Ripley, né, de que um potencial de fazerem um main event. Mas a regra do Queen of the Ring é que a vencedora do Queen of the Ring enfrenta a campeã da sua brand. Pelo menos era a regra até o ano passado, né? Vai que eles mudam esse ano. Mas a regra era a vencedora do Queen of the Ring e do King of the Ring enfrentam o campeão da sua brand. E a Io Sky é do Raw. Então ela teria que enfrentar a Liv Morgan. Então a gente poderia ter Liv Morgan e Io Sky no SummerSlam. Isso poderia abrir as portas para uma Charlotte Flair e Rhea Ripley? Poderia. Poderia abrir as portas, inclusive, para uma triple threat. Charlotte Flair,
Rhea Ripley e Jade Cargill. Esse é um cenário que eu acho mais provável. Caso a gente tenha Liv Morgan e Io Sky fazendo uma luta, é possível, plausível, de termos Charlotte Flair, Rhea Ripley e Jade Cargill numa triple threat no SummerSlam. Então a gente vai ter que aguardar para ver, mas com certeza é uma situação que vai continuar se desenvolvendo nos próximos shows e a gente vai ter que aguardar para ver como é que essa história vai se desenvolver, principalmente agora que o Queen of the Ring está rolando e vai rolar o mês inteiro, né? E isso vai acabar tomando tempo das histórias nos próximos shows. Agora nós vamos falar sobre a luta do Obafemi com o Brock Lesnar. E o Guilherme vai falar sobre o Obafemi. Ele vai dizer o seguinte: gostei que protegeram o Fall from Grace. Na primeira luta bastou um para derrotar o Brock. Nessa luta ele não conseguiu aplicar. Assim não prejudica tanto a aura que o Oba tem que manter para depois dessa rivalidade. É verdade, tá? Eu percebi isso. Na primeira luta o Obafemi precisou apenas de um Fall from Grace para destruir o Brock. E dessa vez ele foi tentar aplicar e o Brock Lesnar pulou por cima dele. Então isso significa que eles realmente estão protegendo o Fall from Grace para ser um golpe completamente devastador. E nas lutas do Brock, quando ele do Obafemi, sempre que ele for aplicar o Fall from Grace, ou ele vai acertar e vai fazer o pinfall, ou ele não vai conseguir utilizar. Alguém vai pular por cima, vai fazer um contragolpe, vai fazer um rolamento. Eles não vão fazer ninguém chutar desse Fall from Grace por um bom tempo, assim como acontecia com o F5 do Brock Lesnar. Tá? Então é isso que a gente precisa compreender. O Obafemi vai ser protegido com esse golpe, assim como o Brock Lesnar foi protegido no começo da carreira dele. E por que isso? Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. O Obafemi é o novo Brock Lesnar. O Obafemi está com a trajetória exata que o Brock Lesnar teve quando entrou na companhia em março de 2002. Ele chegou, estraçalhou um monte de jobber, foi pro King of the Ring, venceu o torneio e aí enfrentou o The Rock no SummerSlam derrotando ele. Essa foi a força destruidora de Brock Lesnar em 2002. E esta é a força destruidora do Obafemi agora em 2026. E aí, isso é que as pessoas às vezes não sabem, porque não sabem o que aconteceu em 2002, não tem o parâmetro, ou então lembram de outros lutadores que tiveram uma abordagem semelhante, mas não chegaram até as consequências finais, como foi o Brock Lesnar, que acabam tendo uma visão como a do Pedro Godin. O Pedro Godin ele vai dizer o seguinte: o Obafemi está muito forçado. O provável cara mais dominante da WWE em 2 décadas foi esquachado em uma luta e precisou mandar 7 finalizadores para ganhar. Nem mesmo o Cody e o Roman vão conseguir ganhar do cara quando se enfrentarem. Bom, novamente, esse é o rumo, tá? O Obafemi está sendo exatamente construído para ser o novo Brock Lesnar. Então é por isso que o Brock não está conseguindo causar esse dano no Oba, tendo que utilizar 7 F5s para derrotá-lo. Uma outra coisa que a gente precisa notar é que na história o Brock Lesnar ele é o velho lobo que foi o alfa da matilha durante todo esse tempo, mas ele está velho e está cansado. Enquanto que o Obafemi é o jovem lobo que está desafiando para ser o novo alfa da matilha. E nesse cenário, sempre você vai ter o lobo mais experiente, que dominou durante muito tempo, mas que está enfraquecido, contra o cara que está vindo com todo o gás. A gente precisa lembrar exatamente o que você falou. O Brock Lesnar foi o mais dominante em 2 décadas. Nós estamos falando de 23, 24 anos de carreira. De um cara que estava afastado da companhia até pouco tempo. Então, a gente precisa encarar o Brock como um lutador que pela idade está nerfado e não tratar ele como se ele tivesse 20 e poucos aninhos. A gente precisa trazer para as histórias essa questão da idade, do enfraquecimento, da troca pela experiência. Porque se a gente faz isso, a gente torna o cenário um pouco mais realista. Ao invés de ter um camarada que deveria estar um pouco mais cansado, um pouco mais combalido,
simplesmente continuar dominando como se ele tivesse 20 e poucos anos, pelo menos é a minha opinião, tá? Então, eu entendo a visão do pessoal que acha que o Boba Fett está muito forçado, mas como eu acompanhei a jornada do Brock Lesnar em 2002, porque na época eu já baixava os episódios da gringa e eu vi desde a estreia do Brock Lesnar a atuação dele, como que a WWE bucou ele na companhia, eu consigo ver esse paralelo, tá? Então, para mim, o Boba Fett é mega favorito a ganhar o King of the Ring. Ele só perde se o Brock Lesnar impedir. Se o Brock Lesnar chegar, entrar no ringue no meio da luta do Boba Fett, mandar uns 5 F5s nas costas do juiz e o Boba Fett acabar perdendo. Pra quem eu não sei, tá? Do outro lado da chave do Boba Fett tá o Bron Breakker, que eu acho que seria o único nome que conseguiria trazer numa luta uma potência necessária para derrotar o Boba Fett. Então, vamos aguardar para ver. Se o Bron Breakker avançar na chave de baixo, existe a grande probabilidade do Brock Lesnar atacar o Boba Fett e causar a derrota dele contra o Bron Breakker. Agora, se passar outro lutador, possivelmente talvez o Trick Williams, para a gente ter o Boba Fett e Trick Williams reeditando a rivalidade que eles tiveram na NXT, o Boba Fett vai até o final, na minha opinião. Agora, vamos para um comentário sobre Becky Lynch e Sol Ruka, mais especificamente sobre a rixazinha com a Jessica Carr, né? E aí o King Druga disse o seguinte: Jessica é uma lutadora melhor que a Becky. Agora espero que a Becky vá para cima da Liv morta para tomar aquele título que ela enterrou. Bom, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a Jessica Carr ela tem que passar a ser lutadora. Tá? A Jessica Carr é uma lutadora. Ela é uma lutadora que lutava mascarada com a persona de nome Calix, tá? Uma persona que lembrava um pouco a persona do Abyss da TNA. E a Jessica Carr poderia fazer esta persona. Ela é uma pessoa muito ágil, muito atlética, ela pratica aquela ginástica de corda, ela posta nas mídias sociais esse troço. E ela mostrou durante a luta, quando a Becky quase jogou a Sol Ruka pra cima dela, no corner, a agilidade que ela teve para sair do ringue. Então eu acredito, e eu vi a luta que ela fez como Calix na Evolve no ano passado, e foi uma luta boa. Eu acredito que a Jessica Carr, como lutadora, poderia dar liga. E a Becky Lynch, vocês vejam como é que a Becky Lynch é interessante. Ela já conseguiu elevar a Lyra Valkyria, conseguiu elevar a Maxine Dupri, conseguiu elevar a Sol Ruka, e agora tá elevando até a juíza, meu irmão. Esse é o nível dessa mulher, entendeu? Então eu não me incomodaria da gente ver a Jessica Carr se tornando lutadora, botando a máscara, se tornando a Calix e fazendo uma feud com a Becky Lynch, de repente aterrorizando ela pelos bastidores e tudo mais. Eu acho que seria muito legal, muito interessante. Eu acho que a WWE tá perdendo tempo de não utilizar a Jessica Carr como lutadora, tá? A WWE, ela costuma colocar ex-lutadoras para serem árbitros, tá? Da companhia. Agora, nós temos um comentário sobre a luta, né? E o Rodrigo vai fazer um comentário aí sobre essa lutinha. Adorei como eles fizeram o final de Sol Ruka e Beck. Já que a Sol estava com problema para seu finalizador, arranjaram um jeito de colocar ela já na corda para mandar ele no final da luta. Felizão da Sol vencer o título. Eu também estou. Eu gosto muito da Sol Ruka. Desde que eu comecei a acompanhar a NXT, que eu acompanhei a jornada dela na NXT, eu já sabia que ela era uma excelente lutadora. Ela tem um moveset que vem da ginástica, que me agrada muito, e ela sabe utilizar esse moveset numa luta de uma forma muito inteligente. E ela é uma lutadora carismática. Ela precisa melhorar um pouquinho no microfone, isso aí é muito claro, tá muito claro pra todo mundo que ela precisa melhorar no microfone, mas eu acho que ela tá no caminho. E ela entrou nervosa na luta, mas ela conseguiu fazer uma boa luta contra a Becky Lynch, tanto é que foi uma das lutas que eu melhor avaliei do Clash in Italy. Dito isso, fico feliz que eles não mudaram o finalizador dela, fico feliz que ela acertou o finalizador contra a Becky Lynch, e eu espero que, mesmo que ela tenha que adaptar sempre se posicionando nas cordas antes de mandar o golpe, pelo menos ela mantém o golpe, o que é uma das principais características da persona dela, né, que ela gosta de falar como frase de efeito, que ela vai roubar a alma dos adversários, lembrando um pouquinho o Shao Kahn, não, né, é o Shang Tsung do Mortal Kombat, que falava I'll steal your soul, e ela fala a mesma coisa, falando que ela vai snatch your soul. Então, assim, eu acho que a Sol Ruka tem um grande futuro pela frente. Gostei que ela tá indo pela via do campeonato intercontinental. Eu sou eu favoreço muito
uma lutadora chegando na companhia e indo pelo caminho do campeonato intercontinental. Então, eu acho que vai ser muito legal de a gente ver essa jornada da Sol aí no main roster. Pra gente começar a concluir o Clash in Italy, vamos falar de Roman Reigns e Jacob Fatu. E a Mônica Silvana diz o seguinte: preguiça desse Roman Reigns ainda campeão. Queria muito o Jacob com o título. Eu entendo, Mônica, o seu desejo de ter o Jacob Fatu como campeão. Eu também gostaria. Mas quando essa história começou, eu acho que na primeira vez que essa história começou, quando o Jacob desafiou o Roman pelo título, e o Roman disse que se o Jacob perdesse, ele teria que reconhecê-lo como chefe da tribo, eu acho que no primeiro comentário, no Raw After Mania, eu falei: o Jacob vai perder essa feud e vai reconhecer o Roman como chefe da tribo, e o Roman vai ter uma stable maior. E foi exatamente isso que aconteceu, porque eu acho que a WWE está preparando um cenário para que o Jacob monte um exército atrás dele. Tá? A Bloodline inteira vai ficar com ele. Estou suspeitando de que ele vai ter uma rivalidade agora com o Solo Sikoa e ele vai absorver o Solo, o Tama e o Tala. E a gente vai ter uma Bloodline com 7 lutadores. 8 se o Zilla Fatu aparecer. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas eu acho que eles estão preparando um cenário para ter o Roman Reigns ter um exército atrás dele, para impedir que outras pessoas sequer toquem no campeonato dele. O problema é que eu acho que eles estão fazendo isso exatamente para que esse exército seja completamente dizimado por um Oba Femi, só para irritar todo mundo que fala que ele é forçado, tá? Eu acho que eles estão preparando esse cenário. Eu só não sei se vai ser no SummerSlam, porque rolou uma notícia hoje dizendo que a WWE está cogitando fazer Roman Reigns e Oba Femi pelo campeonato na WrestleMania 43. Pode ser que tenha tido grana dos árabes envolvida nisso. Se isso acontecer, então a probabilidade do Oba Femi não ganhar o King of the Ring e ter a interferência do Brock para que os dois façam uma luta no Night of Champions ou na SummerSlam fica gigantesca. E aí a gente pode ter um cenário em que um outro lutador enfrente o Roman Reigns e aí a gente siga para ter o Roman Reigns se mantendo como campeão até a WrestleMania do ano que vem, com esse exército por trás dele. Tá? Então, se você tá chateada porque o Roman ainda é campeão, pode ir se acostumando. É possível que o Roman mantenha esse título até a WrestleMania 43. Vamos ver se ele vai ser um campeão presente, né? Porque ele garantiu que ele ia estar na WWE até o verão. Ele não garantiu que ia estar na WWE até a WrestleMania 43, não. Vamos ver. Agora, o Kaique, ele vai fazer o seguinte comentário sobre o Roman também. O Roman precisa ter novas histórias frescas, contra o Gunther, Bron Breakker e outros lutadores. A WWE tem que aproveitar, já que esse provavelmente é o último reinado do Roman. Eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho que depois que o Roman formar o exército dele, ele vai começar a pegar essa galera, provavelmente na segunda metade do ano. Tá? Em ocasiões especiais, provavelmente ele não vai aparecer todo show, então o exército dele vai cuidar de alguns lutadores e aí essa galera vai começar a gradativamente aparecer para poder bater de frente com o Roman, mas eu acho que o Roman vai continuar passando o carro neles até o ano que vem. Tá? Então, se for esse o cenário mesmo, de Oba Femi e Roman Reigns na WrestleMania 43, vai ser isso que vai acontecer. Se o cenário for Oba Femi e Roman Reigns já no SummerSlam, aí pode ser que o Roman faça essas storylines para tentar tirar o título do Oba Femi. Ou, se ele por algum milagre manter o título contra o Oba Femi no SummerSlam, aí ele pode fazer outras defesas até que o Oba enfrente ele de novo na WrestleMania 43. É possível também. Tá? Eu ainda acho que o Oba Femi é favorito para vencer o King of the Ring e favorito para ganhar o título do Roman no SummerSlam, passando o carro em cima da Bloodline inteira, de todos os 6, tá? Contando com Jacob Fatu, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa, Tama Tonga e Tala Tonga. Eu acho que o Oba Femi passa o carro nos 6 e depois passa o carro no Roman Reigns. Tá? Vamos ver se é isso que vai acontecer ou não, tá? Mas eu acho que tem alguns caminhos aí
para histórias diferentes. Tá? Inclusive o Seth Rollins, ele fez uma ponte com uma história aí para o futuro, ponte essa que aconteceu no Monday Night Raw, a gente já vai falar sobre isso. E o Lord AZ vai fazer um comentário sobre esse reinado do Roman, e ele vai dizer o seguinte: eu tô curtindo o reinado do Roman até aqui, mas se ele for voltar para uma rivalidade com os MFTs, vai ser sacanagem demais. O Roman tem oponentes bem melhores, LA Knight, Seth Rollins, pós-feud da Division e até mesmo o Drew McIntyre, que deve estar retornando. Bom, para ser o Drew McIntyre, ele tem que mudar de show, né? Ele tem que sair do SmackDown, tem que vir pro Raw. O que não é nenhum absurdo, considerando que a gente tem aí um cenário em que o Drew foi para cima do Jacob, agora o Jacob tá na Bloodline, então o Drew McIntyre pode voltar, pode até voltar como face, né? Para poder partir para cima da Bloodline, se a Bloodline tornar heel. Eu acho que essa rivalidade vai acontecer e, como eu disse, existe uma grande possibilidade, na minha opinião, de o Roman conseguir cooptar os MFTs inteiros e eles fazerem uma Bloodline gigantesca como nunca foi visto na WWE. Lembrando que a Bloodline com o maior número de lutadores foi com 5 lutadores na época do Sami Zayn, né? Que você tinha o Roman Reigns, você tinha o Jimmy Uso, você tinha o Jey Uso, você tinha o Solo Sikoa e você tinha o Sami Zayn como o honorário Uso. Então eram 5 lutadores na Bloodline. Agora a gente teria 7. Tá? Eu acho que é plenamente possível, especialmente se eles prepararem o terreno para o Oba Femi passar o carro em cima de todo mundo. Tá? Mas o que acontece? Eles podem, como eu disse, adiar essa rivalidade até a WrestleMania e aí, com esse exército, eles enfrentaram essa galera aí. O Seth Rollins, ele pode montar o exército dele, porque ele agora tem o Montez Ford e o Angelo Dawkins. Ele pode se associar ao LA Knight, sim. Ele pode se associar ao Drew McIntyre, sim. Inclusive, a gente já tem até um cenário aí para uma luta no War Games, né, sendo que uma Bloodline maluca desse jeito, eles teriam até que deixar 2 lutadores de fora para poder botar 5 contra 5. Então, assim, eu acho que tem muitos caminhos aí pra gente ter, e a gente só precisa agora aproveitar a jornada, né? Às vezes a gente fica meio impaciente, a gente já quer ver o final da jornada, e a WWE, ela trabalha com histórias de médio e de longo prazo, né? Cada capítulo de uma série é um mês da WWE. Né, como eu costumo comparar WWE com uma série comum de televisão, na minha opinião, a WWE trata o mês inteiro como um capítulo de uma sitcom da vida, sendo que o pay-per-view é geralmente a cena final do capítulo que tem a resolução da história e um gancho para o episódio seguinte. Tá? Então, eu acho que a gente agora vai aproveitar essa jornada, vamos ver o que eles vão fazer com os MFTs e vamos ver o que vai ser feito depois aí para os próximos shows. Agora o Fernando Henrique vai trazer o primeiro comentário já sobre o Monday Night Raw, tá? O Monday Night Raw pós Clash in Italy, que foi um showzaço, né? Aconteceu, né, também em Torino, na Itália, a plateia da Itália, ó, sensacional essa plateia. E ele vai fazer o comentário sobre a Division, ele vai falar o seguinte: ouvi falar que a Division pode ganhar novos membros, tipo a Maxine Dupri. Acho que o Waller também poderia se juntar. Quem você indicaria? Ninguém. Pra mim, a Division morreu. E por quê? Porque depois do Monday Night Raw, algumas pessoas filmaram o Bron Breakker mancando e mancando muito saindo da arena. Se foi kayfabe, meus aplausos pro Bron Breakker. O cara foi monstro de vender a luta que ele teve contra o Seth Rollins. Mas se não foi, é um possível sinal de que ele se lesionou de novo. E se isso acontecer, só vai sobrar o Austin Theory na Division. Então, pra mim, cara, se isso acontecer, enterra a The Legion, tira o título de duplas deles e, cara, faz o Paul Heyman ter os seus Paul Heyman guys aí espalhados pela companhia. Porque aí realmente é de morrer. Cara, os caras tentam assim, quando volta um, o outro lesiona, quando volta um, o outro lesiona, mas não vai sobrar ninguém. Entendeu? É o que o pessoal tava falando. Parece que o Danhausen zicou a Division, entendeu? Então eu acho que a gente vai ter que aguardar para ver as próximas notícias sobre o estado de saúde do Bron Breakker. Eu ainda não vi nada relativo a esse caso aí no cenário do que está acontecendo aí. Ainda não saiu nenhuma notícia na gringa sobre essa situação. Então a gente vai ter que aguardar para ver as notícias do Bron Breakker, para ver o que vai acontecer. Se o Bron Breakker estiver lesionado de novo, aí, cara, esquece tudo, faz o Austin Theory fazer uma historinha de relacionamento com a Maxine Dupri, chuta o balde da Division e parte para outras histórias. E o Grayson Waller, sinceramente, também pra mim,
O cara é menos do que um jobber, entendeu? Então também não colocaria ele na Division se ela se mantivesse inteira, tá? Então não tem nem ideia de quem colocar na Division nesse momento. Agora o Wrestling Moderno vai fazer um comentário sobre a luta do Obafemi, do Solo Sikoa, do Penta e do Carmelo Reis, a primeira luta do torneio King of the Ring, né? Ele vai dizer o seguinte: a primeira luta foi sensacional. O Oba e o Solo lutando na escada e o Solo imitando o Oba. O Melo e o Penta entregando tudo no ringue, 11 minutos de puro entretenimento. Eu gostaria muito de ter visto isso, tá? Porque essa parte da luta do Oba e do Solo Sikoa se enfrentando na escada não apareceu no show gravado, só apareceu ao vivo. Por quê? Porque aconteceu durante o intervalo comercial. Eles no show que eles botam lá na Netflix, quando termina o show, depois de algumas horas, o que eles fazem? Nas partes que tem os intervalos, eles fazem ali como se fosse um atalho e eles pulam um intervalo. Você não consegue assistir o que aconteceu no intervalo. E aí a gente perde essa parte das lutas. Eu acho um pecado. Eu acho que a Netflix devia deixar pelo menos as partes das lutas que acontecem durante o intervalo para que a gente possa ver. Pode tirar as entrevistas, as promos, apesar de que dizem que teve uma promo do El Grande Americano que ele foi mega ovacionado pela plateia. Mas eu acho que, assim, pelo menos as lutas eles deviam manter, pra gente não ter esse pecado da gente tentar ver a luta como um todo e a gente não conseguir ver no show gravado, né, na transmissão gravada. É uma pena isso, eu gostaria muito de ter visto, mas a luta foi realmente muito boa. Tá? E por mais que ela não tenha tido muito tempo, ela teve ali quase 11 minutos de luta, 10 minutos e 45 segundo o wrestling moderno, foi sim uma luta muito boa e provou que o Obafemi consegue aguentar uma luta um pouco maior, apesar de que o cara saiu pingando de suor depois da luta e ele ficou um tempo do lado de fora quando ele foi atacado pelo Talatonga, provavelmente estava puxando um arzinho ali. Mas eu não acho que cardio é um grande problema pro Obafemi não, porque ele já fez lutas maiores na NXT, ele já fez luta de 15 minutos, de 17 minutos, de 20 minutos lá na NXT, então não vejo um grande problema com isso não. Tá, vamos continuar vendo aí e o Obafemi avançando também, não tem muito o que falar, eu adorei essa situação. Agora o Gabriel Jubileu vai trazer um comentário sobre a Liv Morgan, né? A Liv Morgan que é aquele negócio, né? Ela não defende o título, né? E aí ele vai dizer o seguinte: pro Sincerão, gosto muito da Liv Morgan, mas esse reinado dela, o começo tá horrível. Ela não defende o título e não pode dizer que está com alguma lesão, porque entrou no torneio. O que você acha? Cara, não é o que eu acho, é o que o pessoal na gringa apurou, tá? Saiu notícia essa semana. Interessante, esse Sincerão da galera tá um pouco mesclado com notícias da luta livre, tá? Mais um brinde aí pra vocês, tá? Então, assim, a notícia que saiu da gringa é que a WWE não está fazendo a Liv Morgan defender o título porque estão guardando ela para quando a Stephanie Vaquer voltar. Então, eles resolveram colocar ela no Queen of the Ring para manter ela ativa. Ela luta sem defender o título, tá? Então, a questão aqui é, se eles fizeram isso por conta da Stephanie, com certeza absoluta, a Stephanie vai custar o Queen of the Ring para Liv Morgan. Liv Morgan não vai vencer o Queen of the Ring. Nós não vamos ter Liv Morgan e Rhea Ripley de title for title no SummerSlam. Podem esquecer isso, tá? Então, com certeza, quando a Stephanie Vaquer voltar, ela vai voltar atacando a Liv Morgan e causando a eliminação dela do Queen of the Ring. Eu acho que é por conta disso que a Liv Morgan foi incluída no Queen of the Ring, especificamente para apanhar da Stephanie Vaquer. A questão é quando é que vai acontecer isso. Vai acontecer já nessa primeira luta? Ou vai acontecer na semifinal? Ou vai acontecer na final? A gente não sabe. A gente vai ter que ver o desenrolar do torneio. A gente vai ter que ver se a Liv Morgan vence as lutas. Mas, na minha opinião, vencer o torneio ela não vence. Ela vai perder o torneio e vai ser por causa da Stephanie Vaquer. E aí isso vai reiniciar a feud delas, que vai desembocar na revanche da WrestleMania mais para frente aí, né? A gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Eu só espero que eles mantenham a fé na Stephanie Vaquer, né? Eu acredito que a Stephanie deve vencer para poder seguir para a turnê na América Latina, aqui na América do Sul, para vir como campeã, principalmente porque vai ter show no Chile, né, cara? Ter show no Chile e a chilena não ser campeã, sendo que ela é uma ex-campeã mundial, eu acho muito difícil. Tá? Então eu acho que nessa revanche Liv Morgan e Stephanie Vaquer, a Stephanie ganha o título e ela vai para essa turnê na América do Sul
como campeã. Agora o Avelino vai trazer um comentário, já é o segundo comentário dele, se não me engano, dessa vez sobre o main event do SummerSlam. Ele vai dizer o seguinte: fala, tiozão, eu vinha defendendo com unhas e dentes Rhea Ripley e Charlotte Flair main event do SummerSlam. Mas depois da vitória da Io, fiquei me pensando se eles poderiam botar Rhea e Io no main event para terminar a feud que a Rhea nunca ganhou dela. Além de uma carga dramática na história pela amizade, temos um potencial de luta 5 estrelas, assim como Rhea e Charlotte. Pois é, essa é uma boa lógica, tá? Inclusive seria uma boa luta, ainda mais porque falaram no show, no Monday Night Raw, que a vencedora do Queen of the Ring seria main event do SummerSlam. Apesar de que a gente sabe que a WWE gosta de falar isso. A luta vai ser main event. Aí chega na hora do show, vai ser um co-main event, né? Vai ser um main event que não é main event, tá? Não vai ser a luta principal do show. Mas eu acho e continuo dizendo que Rhea Ripley e Io Shirai têm potencial de carregar um main event de show, um main event de SummerSlam, um main event de WrestleMania. Também acho que Rhea Ripley e Charlotte Flair têm cancha para fazer um main event de PLE, um main event de SummerSlam, um main event de WrestleMania, tá? Então, potencial de luta 5 estrelas entre essas três, fato, tem potencial. Só existe uma pequena falha na sua lógica, é que no torneio do Queen of the Ring, diferente do Royal Rumble, onde o vencedor do Royal Rumble escolhe o campeão que ele vai enfrentar, no Queen of the Ring, até o ano passado, o vencedor do King of the Ring e a vencedora do Queen of the Ring automaticamente enfrentavam os campeões das suas brands. Então isso significa que a Io Shirai, que está lotada no Monday Night Raw, seria forçada a enfrentar a Liv Morgan pelo campeonato mundial feminino no SummerSlam. A gente não teria Rhea Ripley e Io Shirai. A única possibilidade de se mudar esse cenário é se eles resolverem quebrar as regras. E a possibilidade de eles quebrarem as regras existe porque poderia haver um cenário remotíssimo do Jey Uso vencer o King of the Ring e aí, para ele não enfrentar o Roman Reigns, ele enfrentar o Cody Rhodes, tá? Então, inclusive, teve essa pergunta num comentário. Então, para eles quebrarem a regra para o Jey, eles poderiam quebrar a regra para a Io Shirai. E aí o Jey enfrentaria o Cody Rhodes para que os dois campeonatos mundiais viessem para a Bloodline, para o exército da Bloodline, e a gente poderia ter Rhea Ripley e Io Shirai lutando pelo título numa provável luta 5 estrelas, lembrando a luta que elas tiveram, aquela maluquice que elas tiveram no Evolution, só que agora com um stage maior. Vai acontecer isso? Acho improvável. Eu acho tão improvável quanto a possibilidade do Jey Uso ganhar o King of the Ring, considerando que nós temos um Oba Fame lutando, que nós temos um Bron Breakker lutando, que nós temos um Seth Rollins lutando. Eu acho que tem muito mais candidatos para vencer o King of the Ring do que o main event Jey Uso, tá? Então, eu acho que é mais provável a gente ter Liv Morgan e Io Shirai e o King of the Ring a gente ter, por exemplo, um Oba Fame e Roman Reigns, considerando se o Oba Fame ganhar, ele enfrentaria o lutador da própria brand. O Seth Rollins também, se o Seth Rollins vencer, seria Seth Rollins e Roman Reigns, tá? Então, eu acho isso mais provável. O Breno Vale agora vai fazer um comentário sobre a jornada do Oba Fame, que aí eu vou casar com o que a gente falou sobre a Sol Ruka. Ele vai, e inclusive eu falei isso num vídeo recente dos futuros campeões da WWE. Ele diz o seguinte: o Oba Fame tem que ir para a rota do título intercontinental. Fico inconformado com essa loucura de forçar ele logo no main event. O Breno, obviamente, não viu a loucura que foi a WWE forçar o Brock Lesnar em 2002 para o main event. Porque foi, e eu já falei isso, é exatamente a mesma jornada. A única diferença é que o Brock Lesnar apareceu no susto na WWE porque ele era um lutador da OVW, que ninguém assistia na época. A OVW, que era a brand de desenvolvimento da WWE em 2002, e foi de lá que surgiram o Batista, o Randy Orton, o John Cena e o Brock Lesnar. Todos vieram no mesmo ano para a companhia. E a OVW ninguém assistia, apenas o pessoal acompanhava por notícias. Eu mesmo acompanhava por notícias. Eu sabia da existência já do John Cena como prototype, sabia da existência do Batista como Leviatã. Então eu via as notícias da OVW, mas eu não via as lutas da OVW. Eu não sabia quem era Brock Lesnar, quem era Batista, quem era John Cena, quem era Randy Orton. O Oba Fame o pessoal viu durante 2 anos sendo construído
na NXT. Então o pessoal tá mais acostumado, sabe quem é o Obafemi e sabe do talento dele. Então se você considerar isso, se você ver toda a jornada do Obafemi e você considerar o que aconteceu com o Brock Lesnar em 2002, que botaram ele pra derrotar o The Rock no auge no SummerSlam de 2002, meu amigo, pra mim não tem... Ou você fala que o Brock Lesnar foi forçado em 2002, ou você concorda que é o caminho a ser seguido pelo Obafemi em 2026. Porque a jornada é exatamente a mesma. Só não é a mesma porque, ao contrário do Brock, que caiu de paraquedas na WWE, o Obafemi foi construído ao longo de 2 anos e o público mais constante da WWE se acostumou e conheceu o Obafemi assistindo a NXT. Por isso que eu não fico inconformado com esta loucura, que eu não acho que é loucura, de colocar o Obafemi indo para o main event. Agora, o Joel Rock vai fazer um comentário sobre o Finn Balor no SmackDown. E uma coisa que eu já comentei aqui, já falei sobre isso aqui no nosso canal, né? Ele vai dizer o seguinte: Balor face no SmackDown. Mami e Padre Damião também face no SmackDown. Judgment Day original. Rhea Ripley e Damian Priest já tem um título no ombro. Cody Rhodes, teu fim tá próximo. O Prince chegou. Menos. Bem menos. Quase nada. Sim, o Finn Balor está chegando, né, no SmackDown, isso foi confirmado. A gente tomou um susto quando apareceu a tabela do Night of Champions e eles botaram as corzinhas dos lutadores vermelho e azul e o Finn Balor apareceu no azul, né, indicando que ele estaria indo para o SmackDown. As notícias que saíram na gringa é de que a WWE resolveu mover o Finn Balor do Raw para o SmackDown porque ele encerrou a feud dele com a Judgment Day nova. Né? Ele literalmente derrotou o J.D. McDonagh acho que 3 vezes e derrotou o Dominic Mysterio também. Então não fazia mais sentido ele estar no SmackDown fazendo feud com um grupo que ele já derrotou. Então, no Monday Night Raw. Né? E aí deslocaram ele do Raw para o SmackDown e agora ele vai fazer histórias novas. Vamos ver que histórias novas são essas. Porém, é intrigante o fato de que os 3 membros originais do Judgment Day, após eles expulsarem o Edge, estarem no mesmo show. O Damian Priest, a Rhea Ripley e o Finn Balor. Todos com o mesmo alinhamento, os 3 são faces, os 3 são mocinhos, os 3 no mesmo show. Isso intriga demais. E isso pode levar a cenários em que a gente veja esses 3 participando dos shows. Agora, para que ele possa rivalizar com o Corey num cenário de que ele use esse Judgment Day para ir para cima do Corey, todo mundo teria que tornar heel. E eu não vejo a Rhea Ripley tornando heel hoje. Sinceramente, não vejo. Tá? Então, vamos aguardar para ver qual vai ser a história do Finn Balor lá no SmackDown. Não acho que ele vai para cima do Corey. Não acho que ele vai ganhar o título do Corey. Mas que ele pode se engalfinhar com o Corey no futuro, ele pode. Que ele pode bater ali no cenário do campeonato dos Estados Unidos, ele pode. Que ele pode entrar na divisão do main event, ele pode. O que a WWE vai fazer com ele é outra história. A gente não sabe nem se o cara quer ser campeão mundial. De repente o cara tá pedindo, não, olha só, pode me usar como uma ajuda ali no topo e tal, mas eu não quero o título mundial. Como aconteceu com o Shawn Michaels nos anos 2000. Tá? Pouca gente sabe disso, de que o Shawn Michaels ele não queria ser campeão mundial quando ele voltou para a WWE em 2002. Ele queria ser usado para poder levar outros talentos. Por isso que ele sempre ia no main event, batia na trave e perdia o título. Porque ele não queria ser campeão. Tá? Então pode ser que seja o caso do Finn Balor. Nós não sabemos. Vamos aguardar para ver o futuro do Prince aí no SmackDown. O Inoki Natsu agora vai fazer um comentário sobre o Seth Rollins e um gesto que ele fez no final do show que eu acabei esquecendo de falar no vídeo resumo do show. Tá? E ele vai dizer o seguinte, Yuki, aliás, muito obrigado por tudo que você tem feito pelo nosso canal. Salve, titio! Como eu mencionei na live, pro titio ficar de olho no Seth Rollins, ele indicando que vai atrás do Roman. Ele levanta o dedo e pouco antes ele faz o gesto do título na cintura dele. E isso foi muito bom. Será que no SummerSlam teremos Seth Roman? Eu quero o titio no criativo para ontem. Sucesso sempre. Cara, eu acho que é uma possibilidade, tá? Eu acho que é um caminho. Se a WWE for com o caminho do Obafemi ser estraçalhado pelo Brock Lesnar e ser eliminado do torneio do King of the Ring, para que os dois possam fazer a terceira luta, seja no Night of Champions, seja no SummerSlam,
o Seth Rollins se torna um dos favoritos a vencer o King of the Ring. E aí seria simplesmente muito bom a gente ter Seth Rollins e Roman Reigns de novo. Tá? Eles que já tinham dado todas as dicas que eles iam se enfrentar novamente. Então, depois da gente ter tido toda aquela storyline na WrestleMania 40, depois da gente ter tido a Triple Threat na WrestleMania 41, ter uma luta no 1x1 entre os dois era a jornada natural. E ter o Seth Rollins desafiando o campeão Roman Reigns é legal da gente ver. Algumas pessoas vão reclamar e dizer que é repetitivo. Nós já vimos isso, tá? Agora, me incomoda? Não. Por quê? Porque é uma das maiores rivalidades da história da WWE. Então a gente ter mais um capítulo dessa rivalidade não me incomoda. Eu quero mais ver esses dois se engalfinhando no ringue de novo. Se as pessoas reclamam que é repetitivo, paciência. Mas tem coisas que são repetitivas que vale a pena. Eu adoro comer macarrão com carne moída. Eu posso comer macarrão com carne moída a minha vida inteira. Eu não vou reclamar, tá? Então, da mesma forma como eu adoro comer macarrão com carne moída, eu adoro Seth Rollins e Roman Reigns lutando no ringue. Então, eu não vou ter problema de ter essa história repetitiva, tá? Então, o caminho é o Seth Rollins conseguir vencer o King of the Ring. E aí, neste cenário, possível até da gente ter Seth Rollins e Bron Breakker na final do King of the Ring. E aí o pessoal ia reclamar do Seth enterrando o Bron Breakker de novo, ele que venceu o Bron Breakker nesse último Monday Night Raw. E para terminar, o nosso comentário engraçadinho da semana vai para o Vitor Manuel, que eu tinha que falar sobre isso, né? Virou meme do canal no Clash in Italy. Todo mundo e a mãe falando isso. Que o cara ia aparecer, e eu tô aguardando quando a Zilla Fatu vai estrear. Pois é, eu também tô, Vitor. Eu também estou aguardando para ver quando o Zilla Fatu vai estrear. Todo show que o Roman vai ter alguma luta, o pessoal fala, o Zilla Fatu vai estrear, o Zilla Fatu vai aparecer. Teve gente que disse que o Zilla Fatu tava com a Bloodline tirando foto em Paris. Aí veio um outro cara e falou, cara, o Zilla Fatu tá no Canadá, o que você tá falando? O pessoal tá inventando factoides, entendeu? Tá inventando coisa da cabeça. O Zilla Fatu isso, o Zilla Fatu aquilo. Cara, esqueçam o Zilla Fatu. Se ele for vir pra WWE, vai aparecer e vai acontecer no momento certo, vai ser da forma certa, entendeu? Se ele vai entrar nesse exército da Bloodline, ok. Se ele não entrar, se ele seguir o caminho dele, ok também, tá? Mas parem com essa coisa desgramenta de achar que o Zilla vai voltar em todo show. Porque aí depois vai ser muito engraçado. Quando ele finalmente aparecer daqui a 3 anos e meio, aí o cara vai chegar e vai dizer: eu sabia o tempo todo, a WWE é muito óbvia. Pô, cara, tu tá chutando há 3 anos que o cara vai aparecer e o cara não aparece. Aí quando ele aparece, você diz eu sabia? Pelo amor de Deus, né? Então vamos aguardar aí. O Zilla Fatu é um bom lutador, ele é lá da MLW, é da Bloodline. Muita gente se perguntando quando é que ele vai aparecer na WWE, assim como muita gente se perguntava do Jacob Fatu, quando ele também foi campeão da MLW. O Jacob já estreou. Vamos ver se o Zilla vai aparecer algum dia. Beleza? Muito obrigado a todos pela audiência, por esse mega sincerão que a gente fez. Obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Não deixem de continuar assistindo e acompanhando os nossos conteúdos. Se vocês quiserem fazer alguma réplica, coloquem aqui embaixo. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês e eu vou, a partir de hoje, me empenhar um pouco mais em, de vez em quando, responder as perguntas de vocês nos comentários. Eu não tenho tido muito tempo para fazer isso, mas é uma promessa que eu faço para vocês de vez em quando dar uma olhada assim nos comentários. Se tiver alguma pergunta interessante, eu vou responder a vocês. Então coloquem aqui o que vocês acharam desse sincerão, coloquem as suas tréplicas, vai ser um prazer eu observar os comentários de vocês. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like, se inscreve no nosso canal, que a gente está tentando chegar a 25 mil inscritos até o final do ano, e não deixe de assistir e maratonar os nossos conteúdos e interagir com eles, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar mais opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.